A vitória do Internacional diante do Santos de Neymar na Vila Belmiro, a primeira fora de casa, anima o vestiário colorado. Agora, com 3 triunfos em sequência, a ideia é trabalhar o jogo contra o Vasco para então encarar o primeiro dos grandes desafios do segundo semestre. O jogo contra o Fluminense e logo após a partida diante do Flamengo. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Mas existem bastidores importantes para a gente falar a respeito do que aconteceu no hotel da delegação colorada, como por exemplo a proposta sobre o Wesley, o que o Inter diz a respeito da reposição de seu elenco, Alan Rodrigues cada vez mais perto do nosso Colorado. A gente tem bastante coisa para conversar, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? É bom ganhar, né? Ainda mais ganhar a terceira partida seguida, o Internacional com 100% de aproveitamento desde que retornou o futebol após o Mundial da FIFA. Tem muita coisa pra gente trabalhar aqui nesse conteúdo, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal pra gente bater a nossa meta de 70 mil inscritos ainda esse ano. Deixa o like, compartilha, que sempre é muito bacana pro conteúdo. Lembrando que o conteúdo tem a parceria também de kto.bet.br. Ontem, por 2 coisinhas, eu não fiz uma odd 21, tá? Ontem, na Liga do Milhão, eu ia ter faturado uma odd 21. Sabe como? Peguei e fiz lá uma múltipla e nos escanteios o Internacional não me ajudou. Eu já tinha dado ganho antecipado, né, com o 2-0 do Inter e tal, mas, enfim, faz o seguinte, tá? Entra lá em kto.bet.br, depois até quando tu fizer tuas múltiplas ou os teus jogos, entra no meu Instagram, comenta, bota lá na DM, Ernest, eu acho que a gente pode botar uns pila no bolso com essa múltipla aqui. E bora lá, né, pelar o sueco. Lembrando, tu tem que ter mais de 18 anos e, principalmente, brincar com moderação e responsabilidade. Cara, o Inter entende que foi um grande teste, o Santos do Neymar. O Rollheiser, ou Rollheiser, enfim, mais Neymar, mais o Internacional tendo de encarar um ambiente que não é nem um pouco favorável da Vila Belmiro, né? É um caldeirão. O Thiago Maia extremamente elogiado, mais ainda também o ataque, não apenas pela questão do gol do Borré, porque foi de pênalti e tal, mas a desenvoltura em que ele, quando ele sai da área, trabalha com a Alan Patrick genial e é quase chover no molhado, mas a questão também da defesa, Brian Aguirre cada vez melhor, Vitão agora tomou o 3º cartão amarelo, pode dar chance talvez para o Cleiton Sampaio ou até para o Gabriel Mercado, pelo lado direito, e o Vitor Gabriel fica. Enfim, vai ter algum desafio o técnico Roger Machado agora para a partida do final de semana diante do Vasco. A verdade é, o Inter vai sim cuidar a minutagem dos seus jogadores para estar com o time a pleno na quarta-feira diante do Fluminense. Mas, ao mesmo tempo, o Colorado sabe que com uma vitória dentro de casa, anima ainda mais o público, né, o torcedor, para estar presente na quarta-feira. Aliás, o check-in já começou, né? Se a gente for olhar, o check-in para o pessoal patrimonial, né, carteira vermelha, já está liberado. Então, corre lá para garantir o teu ingresso. Essa galera aí tem em torno de 22, 23 mil ingressos garantidos. E aí depois fica ali a galera que paga metade, né? E os outros sócios, as outras modalidades. Então, o Inter entende isso, né? Vai com um time que possa fazer uma frente interessante para o Vasco, vencer e aí embalar. 4 jogos, 4 vitórias do Campeonato Brasileiro. Ainda está muito longe de pensar se vai ser G6, se vai ser G4, se tem como daqui a pouco buscar um título emendando de repente 16 jogos sem perder de novo, aquela coisa toda. Muito cedo. Até porque se fala muito claro dentro do vestiário que vai ter um momento que vai ter que ser feita a escolha de continuar dando as ganhas no Campeonato Brasileiro ou buscar uma Copa com mais força, com mais prioridade. Então, a gente ainda tem que trabalhar isso lá na frente. Eu continuo dizendo, título, eu sou muito cético, tá? São 14 pontos de diferença que a gente tem hoje para o primeiro colocado, que é o Cruzeiro. O Inter foi a 10ª colocação com 20,
né? Ainda tem 14. Eu sei que o Cruzeiro ainda tem um jogo a mais, tá? Mas mesmo assim, seriam 11 pontos. Olha, complicado de tirar. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês? Lá de Santos, a gente tem algumas informações de bastidores, como por exemplo o Alan Rodrigues, que é o jogador que o Internacional quer agora para esta janela, para reforçar o time de Roger Machado. Ele já encontrou os seus 5. Isso é muito claro. Ele deixa nas coletivas todos os dias que ele termina um jogo, ele elogia muito o Thiago Maia, elogia o complemento do Bruno Henrique. Me parece muito clara aquela informação que eu trouxe para vocês há alguns dias, de que ele enxerga o Alan Rodrigues como um meia-ponta. E aqui eu não estou falando que ele é atacante, porque ele é um volante, ele é um camisa 8, mas que ele consegue fazer a função do Maurício, a função que o Maurício fazia antigamente, e que hoje tem uma lacuna no time do Internacional. Aliás, isso aqui é informação trazida pelo Lucas Colar. Tem pessoas dentro do vestiário do Internacional já que já estão estudando o Alan Rodrigues para ele ser este meia-ponta. Ou talvez, né, liberar um pouco mais este jogador do que o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique seguidamente sai, né? Fica com um problema de recomposição, enfim, aquelas coisas todas que a gente sempre fala, e até mesmo ele poderia um pouco mais aguentar um pouco mais do jogo. Ele tem saído, né, para a entrada do Luiz Otávio, para depois a entrada do Diego Rosa. Então, esses jogadores ainda precisam de um pouquinho mais minutagem. Gostei muito do Luiz Otávio ontem, mais uma vez entrando bem e mostrando que pode ser o primeiro volante, tá? Então, fica aí o bastidor nessa questão do Alan Rodrigues. Lá da Argentina, estão dizendo que o Inter está pagando 5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos. Esse valor, ele diverge com o que a gente tem aqui. O que se sabe aqui é que são 4. Então talvez tenha aí um valorzinho, talvez para empresário, comissão, alguma coisa assim, que o Inter está tentando negociar, mas que está 90% fechado. 95% fechado, essa informação do Alan Rodrigues, que o Inter pode estar estourando aí a qualquer momento essa contratação. Aliás, o técnico Roger Machado, quando perguntado sobre receber reforços, em nenhum momento disse, não sei de nada, não sei, né? Foi muito tranquilo em dizer a necessidade, muito tranquilo em dizer, que legal que nós vamos ter um reforço, porque a gente precisa de grupo. A gente precisa de grupo, né? O Matias deve voltar agora no final de semana. O Ronaldo talvez também possa ser uma alternativa, jogadores que estavam fazendo retreinamento. E o Oscar Romero ainda não, né? Uma outra questão, o Inter não vai repor o Kaique Rocha. E aqui eu sei que a gente vai entrar, vai fazer brincadeiras e tal, né? Mas porque o Inter entende que os 5 zagueiros que tem já é importante, já é suficiente para o grupo. Por exemplo, mesmo o Vitão saindo agora, com o 3º cartão amarelo, tem 2 jogadores para função lá do lado direito. Seria um problema se tivesse perdido 2, mas aí puxa alguém da base. Aliás, a base que foi rebaixada, né? Ontem com uma derrota para o Santos, 4-2 no estádio do Zequinha, em Porto Alegre, um absurdo, né? O trabalho que foi feito com o time sub-20. Eu quero entender agora quem é que vai, por exemplo, colocar nas paletas a responsabilidade, né? De ter demitido o Gustavo Grossi, a responsabilidade de ter dado, por exemplo, a direção geral da categoria, né? De todas as categorias de base do Internacional, para uma pessoa que não tem experiência de gestão, que é o Luiz Caldas Milano Júnior. Quero entender também quem é que vai pegar e vai pagar o pato com a desvalorização dos ativos do Internacional. Porque agora fica o sub-20 do Inter marcado nas paletas de que é um time rebaixado, é um time de Série B, mesmo que tenha toda aquela questão que eu falei para vocês da CBF agora no último vídeo, no conteúdo de ontem, tá? Mas os jogadores descontentes do Atlético Mineiro são observados pelo Inter, sim, tá? Só que o que vai travar é a questão de pila, de valores, de negociação em termos de salário. Porque mesmo que eles estejam no mercado, é jogador que ganha mais de 1 milhão e hoje o Inter não tem capacidade de botar muitos jogadores ainda que ganhem mais de 1 milhão. Essa é uma dificuldade tremenda no sentido de que o Inter tem como pagar as contas, mas se ampliar a sua folha de pagamento, vai chegar um momento que vai dar um burnout na parada.
Então, o Inter trabalha, sim, o Alan Rodrigues, na condição que o Inter tem, na condição, inclusive, de salário que o Inter pode, e aí fica provavelmente essa a grande peça, talvez, da janela do Internacional. Tem uma questãozinha do Wesley, tá? Que eu quero falar muito rápido. O Inter tá rebatendo veementemente que chegou uma proposta do Portland da MLS. Eu vou buscar algum pouquinho mais de informação a respeito disso para a gente tentar entender no vídeo da tarde. Tá? Mas o Inter garante, assim, ó, as pessoas dizem, cara, eu juro pela minha família que não chegou. Então tem alguma coisa estranha, eu vou tentar buscar e trago para vocês aqui no conteúdo da tarde, tá? Por isso que eu sempre te peço, te inscreve, ativa a notificação e deixa o like e o compartilhamento para chegar no maior número de colorados possível, tá? Não te esquece, Mais Ágil, a minha parceira aqui do canal, que ela te dá menos de 24 horas para colocar uns pila no teu bolso a partir do teu fundo de garantia. O dinheiro é teu, tu pode sim melhorar da tua saúde financeira, ou de repente ter um dinheiro para investimento, ou até mesmo para capital de giro, com o teu próprio dinheiro, do fundo de garantia, mesmo tu trabalhando, mesmo tu sendo tendo um emprego estabilíssimo, tá? Ó, tá na hora de encerrar o vídeo, tá na hora de sair. Forte abraço, tchau!